Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Mais uma semana, mais uma live para te ajudar para que você realize o sonho da sua casa própria do jeito certo. O maior sonho dos brasileiros é comprar uma casa própria. A grande maioria acaba tomando uma decisão do próprio jeito e muitos acabam se frustrando durante essa jornada de realizar esse sonho. E pensando em você, pensando na realização do seu sonho, eu estou trazendo hoje um meu amigo, alguém que já treinou comigo, um corretor imobiliário, alguém que vai te ajudar a comprar a casa própria sem obrigatoriamente pagar juros. Então o objetivo de hoje é trazer um conteúdo de grande valor, mostrar para você que você pode conquistar muito mais com seu dinheiro e mostrar para você que buscar conselheiros, buscar ajuda, buscar corretor, buscar assessoria é essencial para que você possa tomar uma decisão da forma correta e realizar seu sonho também. Então a cada um de vocês que forem entrando nessa live aqui, eu queria pedir, ou que vê no gravado também, compartilhe com alguém que quer comprar aquela casa dos sonhos, compartilhe com sua família, porque a grande maioria dos brasileiros acabam se frustrando porque tentam sozinho, muitas vezes, tomar uma decisão tão importante como essa. E digo mais, hein? Maior sonho disparado dos brasileiros é, sim, realizar a compra da casa própria, e grande parte dessas pessoas acabam não realizando do jeito que deveria, porque muitas vezes fazem do próprio jeito. Eu vou te mostrar que existe um jeito certo para fazer essa compra, sim. Você vai entender com muita clareza hoje. E você vai entender que pagar juros no financiamento não é obrigatório. Muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, eu vou comprar uma casa financiada, eu vou pagar juros? Talvez não, hein? Talvez você não vai precisar de pagar juros. Então, vamos iniciar essa live agora. Vou trazer daqui a pouquinho um convidado. E digo, hein? Já fiz 2 lives. Primeira live eu fiz na segunda-feira retrasada com o Luiz Otávio. O Luiz é dono da KL Assessoria. Então, para você que tem o intuito aí de comprar sua casa própria, depois dá uma olhada nesse direcionamento que o Luiz passou da KL. Você pode analisar um crédito pré-aprovado agora. Então, você Hudson, você Daniel, você Noivas Bruno, cada um de vocês que estão aqui, quer comprar um imóvel próprio, quer saber se você tem um crédito aprovado? Então faz um contato com a KL, manda uma mensagem para a KL Assessoria que vai te ajudar. Mas não adianta só simplesmente ter o crédito aprovado e tentar comprar sozinho. Ter um direcionamento, ter conselhos na hora de comprar essa casa própria é muito, mas muito importante. Então, corretor de imóveis vai fazer com que você economize muito na aquisição do seu imóvel dos sonhos, do jeito certo, com a quantidade de quartos correto, no bairro correto, na cidade correta, porque é muito comum você ver pessoas tomando decisões emocionais, muitas vezes tomando a decisão de fazer uma aquisição de um bem, que muitas vezes vai despender aí um bom investimento sim, um bom recurso sim, e compra sozinho, e você vai entender que isso é jogar dinheiro fora, porque comprar sozinho, comprar sem direcionamento, comprar sem assessoria é um mega desperdício. Digo para você que está aqui ao vivo, que vai entrar aqui também, pode fazer sua pergunta, coloque aí na interrogação, que o Fernando vai responder você também. Então bora para a aquisição da casa dos seus sonhos. Digo que todo brasileiro, no meu ponto de vista, deveria sim ter um imóvel. Deveria sim buscar investir em imóveis também. Serve como diversificação, serve também como uma experiência, porque muitas das vezes você vai o quê? Você vai vivenciar uma bela experiência no seu imóvel dos sonhos, sendo feito do jeito certo. Mas entendo também que, infelizmente, a grande maioria dos brasileiros que compram o imóvel dos sonhos acaba comprando um pesadelo, porque compra do seu jeito, compra sem direcionamento, compra sem um caminho correto. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Então eu vou chamar aqui meu amigo Fernando Higino, mudar trabalho lindo que ele faz. Veja que contágio espetacular de alguém que está aí totalmente focado em te ajudar. Então, meu amigo Fernando, mais uma vez, muito obrigado pela confiança. Seja muito bem-vindo para esse bate-papo que nós vamos curtir bastante. Ser bem informal aqui. Queria que você falasse um pouquinho sobre você, para que as pessoas vejam que contagiante que é a sua palavra e tanto que você quer. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade. Mais uma vez a gente está junto aí, né? Trocando um pouquinho de figurinha sobre esse mercado tão diversificado, né? Bom, antes de falar um pouquinho sobre mim, eu quero te dar os parabéns aí por essa iniciativa. Vou te falar que é uma coisa que realmente faz diferença, está fazendo diferença para a gente, faz diferença para o mercado e faz diferença principalmente para as pessoas que têm esse objetivo de comprar sua casa, de comprar seu imóvel. A informação
realmente faz parte do processo e eu acho que você tem executado um trabalho com excelência, tá? Tanto na sua área quanto vindo também através dessas parcerias, eu acho que é uma coisa que tem muito a acrescentar para todos nós, tá? Obrigado mesmo pela sua oportunidade de estar aqui mais uma vez, tá bom? Bom, falando sobre mim um pouquinho, tô primeira coisa, tá? Deixa eu falar uma coisa. Apesar de não parecer, eu sou extremamente tímido. Então, assim, muitas vezes quando a gente coloca assim ao vivo, assim, agora vai lá e tal, pode ser que vai travar. E eu trouxe aqui para me ajudar. Eu trouxe chocolate, café, água, tem tudo aqui do meu lado para mim poder ficar mais tranquilo. Mas vamos lá. Eu já atuo no mercado imobiliário aí há mais ou menos 10 anos, tá? Tem 10 anos que eu entrei nesse mercado e, assim, graças a Deus tive a oportunidade de passar por muitas etapas, por muitas histórias e esse conhecimento ao longo do tempo cada vez mais vem me dando experiência aí para poder não só participar da venda, não só fazer a venda como vendedor, mas estar me qualificando cada vez mais como um consultor, como alguém que realmente entende qual que é a necessidade do cliente, o que ele de fato precisa, e tem horas que a gente entende que o seguinte, opa, peraí, eu preciso falar um não para você, não está na sua hora de comprar, você tem que se preparar melhor, e isso é muito importante, porque é uma compra que impacta muito na vida da pessoa, não só a vida financeira, mas a vida particular, tudo muda bastante a partir do momento que ela toma essa decisão de comprar o imóvel dela. Então, eu acho que a informação correta aí é muito relevante, tá? Atuando há 10 anos no mercado imobiliário, de alguns anos para cá, na verdade, 2 anos, na verdade, a gente resolveu ter a ideia da Mudar Bem aí, e a gente vem revolucionando o mercado aí, tentando trazer o melhor dos dois mundos, né? Antigamente, quando a pessoa pensava em comprar um imóvel, ele tinha o corretor autônomo ali, tinha a construtora, a construtora não dá muita opção, só dá o produto dela, né? Ou você compra o meu, ou você não compra nenhum. Do outro lado tinha o corretor autônomo, mas muitas vezes o corretor autônomo ficava pecando um pouco na credibilidade dele, e existia também a imobiliária, né? Mas só que a imobiliária muitas vezes formal demais, muito naquele padrão construtora demais a conta, porque vieram de construtora, e faltava alguma coisa um pouco mais descontraída para a pessoa relaxar um pouquinho mais, e a gente tentou adequar tudo isso daí na Mudar Bem, que é o quê? Trazer pessoas de verdade, bate-papo de verdade, a gente é sempre muito conectado, então o que a gente tenta passar? Não só a questão de comprar um imóvel, mas a questão da pessoa entender como é que é o dia a dia, entender, esclarecer as dúvidas, trazer para ela um contexto geral, até mesmo a nossa vida pessoal também, porque hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão querendo fazer negócio com aquela pessoa que você conhece. Então, a gente tenta trazer isso um pouco mais, de uma maneira um pouco mais descontraída, para quebrar um pouquinho dessa dificuldade na hora de comprar o imóvel. Fernando, eu fiz um podcast com você, cara, que foi um podcast bacana demais, e eu falo que, até sugiro quem está aqui, depois entra lá no YouTube da Mudar Bem, entra também no meu YouTube, acompanhe os dois, e dá uma olhada nesse podcast, só para você ver que bacana, que papo informal, que papo bacana, bem instruído também, com muitas informações práticas para te ajudar na aquisição desse imóvel. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi que na hora que eu te chamei para fazer essa participação na live, eu chamei você, chamei o Luiz e chamei a Joana. E uma coisa que me chamou muita atenção é aquele negócio, tipo assim, transbordar alegria, transbordar empatia, transbordar humanização no processo, ajudar as pessoas. Porque, cara, eu falo que ajudar é muito mais do que simplesmente entregar um conteúdo. Ajudar é comemorar com a pessoa, é sentir o prazer. Eu fico vendo você fazendo seus vídeos numa casa, eu falo, isso, cara, que motivação, que coisa bacana, porque você se vê ali, né, realizando um sonho de alguém que você está muito mais feliz, talvez, do que você mesmo, do que a própria pessoa. A pessoa está muito feliz, mas você está feliz com ela, você está comemorando com ela. Isso é contagiante demais, cara. Eu falo, continua nesse propósito. Mas na hora que você me falou o título da live, eu fiquei curioso até saber o que você vai falar aqui hoje. Porque antes, eu falei, cara, comprar seu imóvel é obrigatório. Eu também concordo com isso. Acho que todo brasileiro deveria ter imóvel. Todo brasileiro deveria ter imóvel. Repito, todo brasileiro deveria ter imóvel. Só que, no meu ponto de vista, a maioria compra do jeito errado.
compra sem corretor, compra sozinho, acha que vai achar um imóvel ali ideal e vai economizar e não escolher um corretor para ser ajudado. Então, acaba tomando decisão errada e acaba, muitas vezes, inviabilizando a compra de outros imóveis por uma decisão errada. Só que você falou, comprar imóvel é obrigatório, concordo. Agora, pagar juros, não. Eu queria entender. Como assim? Você compra imóvel, mas você não paga juros. Então, explica um pouquinho qual que é o motivo do título para depois a gente discorrer em cima dele. Fechado. Bom, comprar é o que você falou, comprou imóvel é obrigatório. E é engraçado, né, Rodrigo? Durante um certo tempo, né, ficou meio que uma briga, né, entre o consultor financeiro e o mercado imobiliário, aquele negócio falando assim, opa, peraí, não vale a pena comprar imóvel, não vale a pena, e ficou aquele negócio meio coisa, mas o que acontece? Eu acho que as pessoas entenderam errado o recado. O que acontece? Ter onde morar é fundamental, que todo mundo tem. E comprar o seu primeiro imóvel, eu falo que eu quero até tirar isso da caixinha do sonho e colocar isso na caixinha daquelas coisas que são necessidades, necessidade básica. Você ter onde morar, você ter a sua casa é a necessidade básica. Isso não é luxo, não é nada disso, cara. É necessidade. Todo mundo precisa de ter a sua casa, todo mundo precisa de ter o seu imóvel próprio, tá? E o que ficou confuso ali? E aí eu concordo com tudo que vocês falam. O seguinte, peraí, você já tem onde você morar? Então, peraí, você está pensando em comprar um outro imóvel? Talvez esse não seja o melhor investimento. Tem vários outros investimentos aí. Então, talvez você diversificar esse investimento. Opa, tá aí uma coisa legal. Pega esse dinheiro, você está com 100 mil sobrando. Peraí, eu vou comprar um apartamento de 100 mil, vou alugar por 600 reais. É muito pouco em cima de 100 mil reais. Se eu aplicar 10 mil aqui, 20 mil ali, 5 mil aqui, pode ser que eu tenha um retorno muito maior. Mas antes disso, eu já tenho resolvido aquilo que é a minha necessidade básica, que é ter onde morar. E eu peguei uma frase para mim que eu escutei um dia e guardei ela com muito afinco no meu coração, que é o seguinte. A frase fala o seguinte, você precisa comprar a sua casa o mais rápido possível. Você saiu da faculdade, você começou a trabalhar, você começou a fazer alguma coisa que está te dando ali uma condição financeira que você já entende que, opa, peraí, comecei a direcionar a minha vida. Meu amigo, a primeira coisa que você tem que fazer é comprar a sua casa o mais rápido possível, tá? Porque, eu não sei você, Rodrigo, mas já aconteceu algum negócio na sua vida, não dá certo, opa, peraí, eu estava indo nessa direção, a gente acha que vai e de repente não vai, você tem que recomeçar. Já aconteceu com você? Sim, várias vezes. Várias vezes, né? Comigo já aconteceu e a gente tem várias histórias aí, talvez as pessoas, todos nós temos, né? Quem dera se a gente começasse, peraí, formei hoje, comecei a trabalhar amanhã, peraí, estou ganhando mais, e só melhorando, e está tudo resolvido. Não é assim. Muitas vezes a gente tem que voltar e recomeçar a vida da gente. O que acontece? Qual que é a maior segurança que você pode ter se tudo der errado? Aí, muitas vezes, o imóvel é uma opção, talvez um carro é uma opção, mesmo que você venha perder dinheiro, é uma opção também. Então, precisa diversificar. E é isso que o brasileiro tem que entender também. E eu digo mais, tá? Digo mais. Se o brasileiro não tivesse a clareza, muitas vezes, dessa clareza, nem todas as vezes tem sentido, que o imóvel é um mega investimento, sim, o brasileiro não teria nem imóvel nem dinheiro. Porque, culturalmente, o brasileiro não é educado. Então, eu falo muito sobre isso. Falo, gente, a pessoa fala assim, vale a pena comprar um título de capitalização? Eu falo assim, não vale a pena. Mas para a pessoa que não guarda nada, é melhor do que não fazer nada. Então, é melhor um mau investimento que investimento nenhum. Sim, é exatamente isso. E muitas vezes entender essa questão, porque pelo menos a pessoa fala assim, lógico, tá? Tem decisões e decisões, existem direcionamentos corretos. O que eu falo muito de diversificar, eu falo muito que todo brasileiro, quando eu falo todo, gente, eu não generalizo que é 100%, não, todo é quase todo mundo, tá? É nesse sentido que eu tô falando. Deveria investir em imóvel, sim, para diversificação, para gerar renda, porque é um ativo real também. Se eu compro um imóvel bem e vendo bem, não tem investimento que vai trazer uma rentabilidade dessa. Não tem oportunidades, tem imóveis que você vai ter uma lucratividade em relação ao aluguel muito superior. Lógico que tem que analisar várias outras coisas. Então, eu entendo muito nesse sentido que o imóvel ele tem que fazer parte da diversificação de todo brasileiro.
A gente pode ter que parar com aquela ideia, é melhor morar de aluguel do que comprar um imóvel. Talvez sim, mas quem diz que você não tem que ter um imóvel para você ter o seu cantinho, ter o seu lugar para você fazer sua churrasqueira, você vivenciar a sua bela experiência? Quem aqui não vai fazer uma viagem? Viagem, você ganha dinheiro na viagem? Lógico que não. Viagem, você gasta dinheiro, mas você está vivenciando a experiência. Sim. Então, trabalhar muito essa questão da essência, né? Entender que, pô, vamos comprar do jeito certo. Vamos comprar com ajuda, com direcionamento. Vamos comprar o imóvel correto, não o imóvel que entra no bolso, simplesmente, né? E lá. E o imóvel pode ser um trampolim para um outro, né? Você compra um imóvel aqui para você comprar um outro bem melhor depois. Então, trabalhar muito com essa ciência também, da importância desse foco em realizar sonho. Porque nosso dinheiro é feito para realizar sonho. E é sobre isso que você vai comentar também. Fernandão, me fala só para a gente sintetizar essa primeira ideia. Por que você entende que é muito importante a pessoa ter a casa própria, só para você fechar essa conexão aí agora, da casa própria? Nervosismo, beber água. Vamos lá. Então, Rodrigo, eu acho que o primeiro ponto é esse. Opa, peraí. Ter onde morar é essencial para qualquer um, independente de qualquer coisa. E o que tem acontecido bastante, tá, Rodrigo? O mercado imobiliário ele tem evoluído muito nos últimos anos, tá? Se a gente pegar de 10 anos para cá, o mercado imobiliário modificou muito, tá? Antigamente, o que acontece? O imóvel, ele era uma coisa que você ficava ali, você demorava anos para vender, tá? Você comprava uma casa, poxa, eu vou vender essa casa. Meu amigo, era 3, 4 anos para poder vender um imóvel. Então, era um dinheiro que ele era quase que, eu não sei nem a expressão correta, mas quase que fixo ali, que você teria aquele lugar pro resto da vida. Eu acho que isso tem muito a ver com a questão dos nossos pais também, né? Porque antigamente se fazia uma casa e ficava nela pro resto da vida. A maioria dos pais, os avós nossos, viveram quase que a vida inteira no imóvel só. Então eu acho que a gente pegou isso e ficou muito com isso. Opa, um imóvel é um só. E hoje não. Hoje o imóvel, que você falou, uma compra bem feita hoje de um imóvel, só para você ter uma ideia, o prazo médio de venda de um imóvel hoje é imóvel, um cenário bem desenhado, um pior cenário, 6 meses a gente consegue vender quase que qualquer imóvel hoje, desde que ele tenha as características certas, esteja com o preço certo, esteja com as condições tudo alinhadas direitinho, em 6 meses, no máximo, você consegue vender um imóvel hoje. E o que a gente está falando aí, né? Você está falando de rentabilidade, falando de investimento, né? Se você pegar o histórico do Brasil dos últimos 10 anos para cá, nos piores cenários possíveis, o imóvel rendeu 10% ao ano, que é uma rentabilidade que eu considero excelente, né? E levando em consideração também, eu acho que uma coisa que é importante, as pessoas muitas vezes quando pensam em investimento, pensa só naquele valor que ela está investindo. Quando você compra um imóvel, o rendimento que você tem é sobre o valor bruto do imóvel. E isso é muito importante. Muitas vezes, talvez eu dou ali 40, 50 mil reais para comprar um imóvel de 300 mil reais e o meu rendimento ele é sobre os 300 mil. O imóvel valoriza 10% em cima dos 300 mil ao longo do ano e não só em cima dos 50 mil que eu entrei ali inicial. Entendeu? Então, o que acontece? Se a pessoa consegue fazer isso com inteligência, com astúcia, em pouco tempo, ela muitas vezes está fazendo até trampolim para trocar de imóvel. E uma coisa que ainda engatinha muito no Brasil e que lá fora é muito normal, a gente vê muito no mercado americano, é o seguinte, os americanos, eles usam o imóvel como para poder, trampolim para poder montar o seu próprio negócio. Eles pegam um imóvel, esse imóvel dá como garantia, hoje um empréstimo como imóvel garantia aqui, é uma coisa que a gente toma até medo, né? Você fala assim, eu vou deixar minha casa com garantia para pegar o dinheiro emprestado, sem saber que as taxas de juros são muito mais baixas. E outra coisa, se você tem o intuito de pagar esse empréstimo, por que não dar o seu imóvel como garantia, já que você está fazendo um investimento? Então, lá fora é muito comum, principalmente nos Estados Unidos, que é um mercado maduro, as pessoas fazerem isso. Opa, peraí, eu tenho um imóvel aqui, eu quero montar um negócio, eu vou lá no banco, pego um dinheiro emprestado com o meu imóvel como garantia e monto meu negócio.
Eu acredito que nos próximos anos, eu acho que a partir. É o que eu estou falando, a gente está amadurecendo, a gente está desenvolvendo o mercado imobiliário, graças a Deus, ele está ficando cada vez mais. Ele está saindo do amadorismo para ser um mercado maduro. A gente vai começar a entender isso. E isso é muito legal. E quando a gente entender isso mais a fundo, começar a entender essas jogadas que podem ser feitas, eu acho que a gente tem muito a ganhar com ele ainda. E o mercado americano, eles nos ensina muito, e muita coisa que acontece lá, ela está vindo para cá, né? E muita gente pode antecipar isso, porque lá você tem a prática da hipoteca, né? Sim. Lá você faz no automático, pode-se dizer, e hipoteca o seu imóvel com uma facilidade muito grande, não com essa burocracia que é no Brasil ainda, mas as coisas vão mudar. As coisas estão mudando, as pessoas estão buscando informação, estão se instruindo, e o mercado está ficando cada vez mais simples. Se a gente fosse falar de Pix há 7 anos atrás, não, mentira, isso nunca vai acontecer aqui. Nós estamos dando para o mundo em relação a essa questão também, em relação à facilidade, ao processo. Lógico que demora um pouquinho mais para chegar aqui. Então as coisas estão mudando e as pessoas estão buscando conhecimento, elas estão se antecipando aí, se buscando muitas oportunidades. Então, isso a gente tem que ter clareza também desse processo e entender que está cada vez mais simples. E o imóvel em si, ele gera aí uma garantia para você investir no seu negócio, né? E uma garantia com uma taxa bem mais baixa, e você tem que pensar muito nisso também. Então, outro ponto legal. Só que você falou o seguinte, comprar o imóvel é importante demais. Pagar juros, não. Então, me explica um pouquinho sobre isso. Como assim? Então, quer dizer que eu posso comprar um imóvel e não pagar juros? O que significa isso? Rodrigo, você pode quase que zerar esses juros, né? Agora, uma coisa que eu acho que é até importante a gente falar com essa questão de juros, né? Hoje, por exemplo, no pior cenário possível, estou falando no pior cenário possível, hoje, dentro da Caixa Econômica Federal, você vai pagar menos de 10% ao ano de taxa de juros de um imóvel. Tem algum financiamento, alguma linha de crédito hoje com taxa menor do que essa? Pronamp e a Selic mais uma taxa fixa, que é uma das menores que tem. Então, tá aí. Financiamento de automóvel vai estar aí superior a essa taxa também, com prazo até muito mais curto. 2,5% ao ano, 2,5% ao mês, né? A gente tem 25% ao ano. Tá? Um imóvel hoje, no pior cenário, ele é 9 ponto alguma coisa, menos de 10% ao ano. Ou seja, é a taxa de juros, é o juros mais barato que existe hoje no mercado, é o de imóvel. Opa, peraí, então isso já é excelente, né? Se você for pensar, peraí, e é o que a gente está falando, peraí, eu quero usar o imóvel como trampolim para mim poder montar um negócio, para mim poder fazer um investimento maior em outras coisas amanhã ou depois, tá aí já uma excelente opção, porque é a menor taxa de juros que existe hoje, né? Então, quando você pega isso, mas aí as pessoas falam assim, poxa, mas eu comprei um imóvel, agora eu estou financiando ele em 30 anos, em 35 anos. E é isso que assusta as pessoas. Porque o que acontece com esses juros? Ele assusta você por causa do prazo, que é muito longo. Só que a pessoa tem que entender que o seguinte, o que o banco faz ali é uma projeção de parcela para que a pessoa não comprometa mais que 30% da renda dela. Ou seja, a taxa de juros é baixíssima, mas é até os juros compostos para você ganhar ele também, da mesma forma para você pagar. Como o prazo é muito longo, você acaba perdendo por causa desse prazo. Só que a grande jogada é a pessoa realmente entender isso. Opa, peraí, eu estou pegando emprestado com o banco aqui R$200 mil para pagar um imóvel. Quando você pega isso, é muito fácil você calcular. Você pega R$200 mil, eu esqueci de pegar a calculadora aqui, mas você divide ele aí, R$200 mil aí, em 360 vezes, 400 e poucos reais por mês, dá menos de R$500 por mês. E quando a gente pega o financiamento imobiliário, a gente vai descobrir, opa, peraí, eu estou pegando 200 mil, que estou começando a pagar uma parcela de R$1.500 por mês. Aí a pessoa fala, que absurdo, eu vou pagar 3 vezes o valor do imóvel. Beleza, até concordo, mas a gente está falando em 30 anos. Até concordo. Só que duas coisas que a pessoa precisa de pensar e é o seguinte. Primeiro, a gente está falando de uma parcela hoje de R$1.200, mais ou menos, aí, num cenário, a taxa de juros de 7% ao ano, tá? Que é um Minha Casa Minha Vida, alguma coisa assim. Mas mais ou menos R$1.200. Se a pessoa pegar isso em 30 anos, poxa, R$1.200 hoje tem um peso. Daqui 10 anos, R$1.200 vai ter o mesmo peso que tem hoje? Já parou para pensar isso? A pessoa nunca faz essa conta, ela faz a conta de quanto está começando a pagar hoje. Opa, minha prestação é R$1.200 e vou apertar pagar R$1.200.
Só que ela esquece dessa questão da linha do tempo, que esse valor, a tendência, normalmente você faz uma parcela de juros que ainda pode ser decrescente, ou seja, a parcela é 1.200, daqui 10 anos ela vai ser R$ 800, ou seja, menos do que você paga hoje. Só que a grande mágica aí para você não pagar juros é a amortização. Quando você faz a amortização do financiamento, você praticamente liquida os juros desse financiamento. Aí a pessoa pensa o seguinte, não, mas fazer amortização eu vou ter que juntar dinheiro, vai dar trabalho, né? Porque o que a gente fala, né? É difícil para as pessoas juntar dinheiro. O que acontece? Existe uma estratégia hoje, Rodrigo, que a pessoa consegue amortizar dentro de 2 anos. O cálculo é simplesmente o seguinte, durante 2 anos, em vez de pagar as 24 parcelas recorrentes do financiamento, ele paga 56 parcelas. Você acredita uma coisa dessa? Qual que é a mágica aí nesse processo? Bom, o cálculo é simplesmente o seguinte, meu amigo, seu FGTS, ele dá um salário seu por ano. No mínimo, um salário seu por ano, tá? Eu estou calculando aí que a pessoa vai comprometer mais ou menos 30% da renda dela. O FGTS dá um salário por ano. 2 anos, 2 salários dele. Mas as férias desses 2 anos... as férias não, esquece as férias. 13º desses 2 anos, 4 salários dele. Com 4 salários dele, se ele juntar os 2 anos, quer dizer, o FGTS você não precisa nem de juntar, né? O governo já vai juntar para ele, obrigatoriamente fazer o dever de casa para ele, que deveria ser dele. Mas o governo já vai fazer isso, já vai fazer o dever de casa para ele, que é juntar 2 anos de FGTS. Quando você junta 2 anos de FGTS, você pega o seu 13º dos 2 anos, o valor disso acumulado dá para você pagar 32 parcelas do seu financiamento. Olha só, gente, pega o código. Então, só com 13º e com FGTS você paga 36 prestações no financiamento imobiliário. 32. E detalhe, esse imóvel 32. comprou, ele vai estar se valorizando ano a ano, ele vai estar aumentando o valor dele, então, queira ou não queira, você vai receber dinheiro por estar tendo esse imóvel também, baseado no cálculo que o Fernando está fazendo aqui agora também, e que a gente tem que fazer como reflexão. E detalhe, vocês sabem quanto que o Fundo de Garantia rende por ano? 3%. Então, se você não tirar o seu fundo de garantia para adquirir um imóvel, mais uma coisa que quem que tem carteira assinada fala, cara, faça uma aquisição de um bem de forma planejada, estruturada, direcionada, porque você vai o quê? Você vai pegar um fundo de garantia que está desvalorizando, você está perdendo o poder de compra, seu dinheiro está diminuindo, porque o dinheiro está valendo cada vez menos, e está colocando em algo que o seu valor vai o quê? Aumentar. Então, gente, se você está com fundo de garantia, se você é um empresário, se você é um CLT e tem o fundo de garantia caindo para você, você não está usando ele, você está perdendo muita oportunidade de aumentar o seu patrimônio, fazer renda passiva, gerar oportunidades, comprar ativos reais para gerar renda, hein? Então, pensa muito nisso. Então, o código está lançado, aí só não faz quem quer. Uma sugestão que eu dou também, tem um vídeo muito bacana do Primo Pobre, que fala muito sobre isso. Esse vídeo viralizou, mostrando como que ele pagou o financiamento imobiliário dele em 3 anos, por exemplo. Então, foi algo que, tipo assim, ajudou muita gente. Então, entender. Digo, como educador financeiro, como mentor financeiro, fundo de garantia, eu digo, com toda sinceridade, meu amigo, você está com o seu fundo de garantia, pegue ele, amortize financiamento imobiliário urgente, urgente. Você vai trocar uma taxa ali de 7, 8, 9, 10% quase, por uma de 3%. Seu fundo de garantia rende só 3%. Então, lógico que é vantagem. Mas uma coisa que eu digo para você é o seguinte, ó, é 13º, é um dinheiro que você está ali com a sua reserva já construída. Não usa toda a sua reserva para pagar imóvel também não, porque você não pode se capitalizar. Mas usa o que o Fernando falou, aquele dinheiro extra, aquele dinheiro que você não contava para fazer essas amortizações. Então, estão aí alguns códigos, algumas dicas de ouro. Quem está colocando um comentário, estou vendo o Marcelo comentando. Marcelo, nós vamos ler todos os comentários, só que a gente vai deixar mais para o final, para a gente ter esse momento também, tá? Mas façam suas perguntas, a gente coloca aqui. Então, dica está lançada, use o 13º, use o fundo de garantia. Perfeito. Agora, existem 2 tipos de financiamento, Fernando. Queria que você explicasse para a gente a diferença da tabela Price para saque, qual que você dá como sugestão para que a pessoa faça, por que você recomenda uma ou outra, se existe a melhor, como que você colocaria essas opções aí para as pessoas que querem entrar no financiamento, querem realizar esse sonho? Beleza, tá. O que acontece, Rodrigo? Na verdade, ali é importante a pessoa entender o seguinte, que o processo ali das 2 tabelas, o objetivo é o mesmo, o objetivo final é quando você soma o financiamento
todo. O que acontece com a tabela SAC? A tabela SAC é aquela onde a parcela começa mais alta e ela vai diminuindo todo mês, tá? Então a pessoa sabe, opa, eu comecei aqui com uma parcela de 1.500 e ele sabe que a última parcela dele daqui 35 anos vai ser R$ 400. Tá? Essa é a parcela SAC, onde que as parcelas são, onde que o valor do financiamento, o valor da parcela vai caindo mês a mês. A tabela SAC, a tabela Price, todas as parcelas são quase que iguais, da primeira à última. Ela segue sempre ali de forma linear, tá? O que diferencia uma da outra ali e o que muda lá no final? Quando você opta pela tabela Price, essa onde que a parcela é fixa, no final do financiamento, quando você somar lá, opa, peraí, eu demorei realmente 35 anos para pagar a casa e eu paguei parcela mês a mês, você vai pagar ali em torno de uns 10% a mais do valor total, tá? Ou seja, na Price, no valor total, você vai pagar 10% a mais. Porém, a Price ela tem uma vantagem para você inicial, que é o quê? Como a parcela é um pouco mais baixa, existe aquela regra do banco, onde você pode comprometer até 30% da sua renda. Inicialmente, para quem precisa, você consegue pegar um valor um pouco maior de financiamento, tá? Por quê? Como você pode comprometer, vamos supor, até R$ 1.500 da sua renda, a taxa de juros é a mesma, então você consegue um empréstimo um pouco maior quando você opta pela tabela Price, tá? Isso é vantagem em alguns casos, mas o que acontece? Na tabela Price, nos primeiros anos de financiamento, nos primeiros 5 anos de financiamento, o que ela faz? Ela amortiza muito pouco do saldo geral da sua dívida, tá? Por exemplo, pegando aquele número de mais ou menos R$ 200 mil, a gente está falando que mais ou menos eu estou pagando R$ 450 por mês da minha dívida, né? Eu estou amortizando a minha dívida R$ 450 inicialmente. Quando eu opto pela tabela Price, o que o banco faz? Ele amortiza menos, porque para a parcela ficar linear, ele divide aquilo lá tudo em parcelas iguais, então você amortiza ali, em vez dos 400, você vai estar amortizando 200 e poucos reais. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando a pessoa opta pela tabela Price, e vou contar até uma dica aqui, normalmente as pessoas, quando você ainda não comprou o seu imóvel de sonho, tá? O imóvel de sonho que é aquela casa que você fala, ufa, estou satisfeito, aqui eu não penso em mudar nunca mais, né? Mas quando você comprou o seu primeiro imóvel para dar aquele trampolim para o segundo, nos primeiros 5 anos na tabela Price, você amortiza muito pouco da sua dívida, tá? Em compensação, na SAC você amortiza mais. Aí você pode falar assim, ué, então beleza, vou optar pela SAC que eu vou estar amortizando mais nos primeiros 5 anos. Só que aí entra numa questão, e olha para você ver por que eu falo que as duas são praticamente iguais, vai depender do que é o seu objetivo. Bom, eu quero demorar 30 anos, já cheguei no imóvel dos meus sonhos, eu